Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um tutorial aí para vocês sobre descentralização da sua rede. Eu já fiz um vídeo explicando, né, por que você deve descentralizar a sua rede e agora eu vou estar mostrando aí na prática como vocês fazerem isso. Então só para recapitular aí rapidamente, aqui está o exemplo de uma rede centralizada, onde você tem aí, por exemplo, uma RB somente fazendo tudo, né, concentrando todos os serviços, fazendo roteamento do link, autenticação de clientes, e no restante da sua rede você tem ela toda em bridge, né, utilizando aí suítes, por exemplo, né, e no conceito de rede descentralizada, né, esse é o exemplo de uma rede descentralizada nesse mesmo formato ficaria assim, você teria, por exemplo, uma RB para fazer o roteamento dos links, uma outra para ser um concentrador principal da rede, e uma outra RB, por exemplo, lá num condomínio onde você autenticaria os clientes, né? Tudo isso traz diversas vantagens, né? Diminui o processamento de cada RB, faz com que a rede fique de uma forma roteada também, né? Não passando todo o tráfego aberto em bridge em toda a rede, enfim, são diversas e diversas vantagens aí. E o que eu vou mostrar para vocês aqui na prática é de um cliente meu, onde o cenário é esse. Deixa eu até abrir aqui no Paint, que acho que vai ficar melhor para poder explicar aí para vocês. Só ver aqui se eu consigo aumentar essa imagem. Quase que deu certo, né? Vamos ver agora se dá para aumentar. Beleza, assim fica melhor para poder explicar aí para vocês. Então, aqui a gente tem um link de uma operadora chegando. Só trocar a cor aqui. Um link de uma operadora chegando aqui, um modemzinho ligado em uma 750, onde ela faz aí tanto o roteamento quanto a autenticação de alguns clientes, que aqui tem um popzinho aqui, alguns clientes conectados. Ela seria a torre principal, vamos dizer, né? Depois a gente tem um outro POP, né? Onde tem uma outra RB lá, o modelo inferior, uma 750 também, só que acho que GR2, se eu não me engano, onde faz a autenticação dos clientes. Então essa RB aqui só faz a autenticação dos clientes, ok? A partir daqui, o nateamento é feito nessa RB aqui, né? O nateamento que é o compartilhamento do IP público desta operadora aqui, ok? Além disso, a gente tem um outro POP, que é esse daqui, onde ele tem uma 750 GR3 para fazer também a autenticação dos clientes e também roteamento da rede, porque lá tem uma outra operadora trabalhando lá no modo roteado, que é o que essa operadora lá local permite. E tem também uma RB2011 fazendo o papel de switch. Então vou mostrar tudo isso que vocês estão vendo aqui, vou estar mostrando para vocês, ok? Espero que consiga ficar claro aí para vocês o que é cada coisa. Eu vou deixar aqui aberto esse Paint aí, porque vai facilitar para a gente. Então eu vou acessar a primeira RB aqui, que é a principal, essa daqui. Além disso, essa RB também faz o papel de DNS, também vou mostrar isso para vocês, como funciona. Inclusive vou começar já pelo DNS. Então vou acessar aqui a primeira RB e vamos direto na parte do DNS. Então, para quem não sabe como transformar o MikroTik num servidor de DNS, eu vou mostrar aqui rapidamente, basta você vir em IP, DNS e marcar nessa opção Allow Remote Requests. Com isso, o seu MikroTik vai se tornar um DNS, obviamente. Ele é um DNS que vai fazer consultas a outros DNS, né? Então você tem que apontar aqui dois, né? Recomendo dois DNS diferentes. Aqui acho que está o do Google e esse outro acho que é o OpenDNS, se eu não me engano. Os secundários deles, inclusive, que às vezes o primário é o que costuma dar mais problema. Então você aponta, né, dois servidores que o seu MikroTik vai fazer consulta e ele vai ser um cache de DNS, ou seja, ele vai armazenar tudo que os clientes pesquisarem, todos os DNS que os clientes pesquisarem, eles vão armazenar. Você pode aumentar aqui o tamanho desse cache. Aqui, por exemplo, está sendo usado aí 800 kilobytes e aqui está 2048. Então, basicamente, você altera isso, você marca essa opção, lembrando que, ao marcar essa opção, você vai estar disponibilizando DNS na internet também, se assim a sua RB tiver um link de internet plugado direto, como essa aqui tem. Então, o que você deve fazer? Você deve vir aqui em pfire para impedir isso daí e criar duas regras, né, que são essas duas regras aqui, onde estou bloqueando a porta, né? Então você vai dar um input aqui no protocolo TCP, na porta 53, na interface de onde você recebe o link da sua internet, se for por PoE você marca, se for DHCP você marca aqui a porta, né? Então você vai marcar aqui Ether 1, por exemplo, e você vai dar um drop, né? Ou seja, tudo que estiver entrando, né, com apontamento para a porta 53, ele vai dar um drop. E você faz a mesma regra usando o DP. Então você faz uma regra para TCP e uma regra para o DP. Isso daqui é de extrema importância, apesar de que aqui ele não está sendo, como vocês viram aqui, deixa eu ver quanto tempo está ligado essa RB. Opa,
está ligada há apenas 3 dias, né? Então faz poucos dias que ela esteve ligada aí, mas até então não teve tentativas aqui de acesso nessa porta. Mas ao ativar aqui o IP DNS Along Remote Requests, você, se tiver um IP válido na sua RB, você vai começar a ter vários problemas. Outros provedores, outros hackers, outras pessoas vão identificar essa porta aberta padrão 53 no seu MikroTik e vão começar a usar o seu DNS aí para fazer diversas coisas, e com isso você vai ter diversos problemas, o payload da sua RB vai estourar, enfim. Vou colocar aqui o processamento dessa RB. Essa RB aqui está com poucos clientes conectados, ó. Tem alguns clientes conectados, né? E está passando pouca banda também. E aí, outra ainda na questão do DNS, você, no caso, está sendo o DNS principal, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que apontar o seu cliente para cá. Então, lá no seu PPoE Server, em Profiles, você vai apontar o DNS para cá. Deixa eu ver aqui. Aqui, na verdade, nem está sendo apontado, mas você pode apontar ele direto para cá. Acho que foi alterado recentemente aqui a configuração desse cliente, mas você teria que colocar o DNS da sua RB que o cliente teria acesso. Então, você coloca aqui, automaticamente o cliente vai estar apontando para a sua RB. E, além disso, você também pode fazer uma regra aqui no NAT, apontando o cliente para ou melhor, redirecionando o cliente para o seu DDNS. Essa regra aqui está criada, né? Mas é importante você fazer lá no Profile também, porque assim você já aponta direto. E se você não fizer lá no Profile, se você não colocar aqui no Profile o IP do seu MikroTik, né, que tem que ser um IP que o cliente tem acesso, o cliente vai acabar pegando os DNS que estão aqui, ó, ok? Esses DNS que vão ser apontados para o cliente. Mas com essa regra aqui, que está em pleno funcionamento, você vai conseguir direcionar os clientes para cá. Então, como que funciona essa regra, né? Você vai redirecionar qualquer consulta que o cliente fizer no DNS, ele vai vir para a sua RB. Então, você vai criar uma nova regra aqui em NAT, vai colocar DEST-NAT. Aqui em DEST-Address, você tem que ativar esse exclamaçãozinho, ou seja, você está falando para essa regra. Se o cliente não estiver indo para esse IP, ou seja, aqui no caso você colocar o IP da RB, ou seja, se ele não estiver indo fazer uma consulta no IP da sua RB, no protocolo UDP, na porta 53, e aqui eu estou falando que todas as interfaces PPP devem fazer isso, ou seja, todos os clientes que estão conectados no PPP, que não estiverem fazendo uma consulta na porta 53, UDP, indo para esse IP, devem, aí aqui no Action, você vai redirecionar ele para a porta 53, ou seja, você está falando que se ele não estiver indo para o IP do seu MikroTik, ele deve ser redirecionado para a porta 53 do seu próprio MikroTik. Assim, independente do DNS que o cliente colocar, ele vai ser redirecionado para cá e a sua consulta de DNS vai ficar muito mais rápida. E ainda na questão do DNS, aqui é a RB principal no caso, e todas as outras RBs, estou acessando aqui esta RB agora, ok? Estou acessando essa RB aqui agora. Essa RB, ela, na verdade aqui está sendo, já foi alterado, né? Mas aqui eu vou até já aproveitar porque isso daqui já foi mexido. Aqui era para estar o IP do outro DNS, ok? Vamos ver, deixa eu só conferir se a outra está certa ou não, ou se foi mexido também. Aqui são um cliente que eu presto serviço, mas às vezes a pessoa por conta própria, ó, aqui está certinho, tá vendo? Essa RB aqui é esta RB aqui, ok? Opa, esta RB aqui, ó. Então o que eu estou falando aqui para essa RB? O IP daquela, da RB principal, essa daqui, ó, é o 10.00199, ok? Então estou falando para essa RB consultar o DNS daquela outra RB. Com isso, o que acontece? Você tem o cache local aqui nessa RB, ok? Então você tem o cache aqui próximo do cliente, então o DNS responde muito mais rápido, a abertura de site responde muito mais rápido, e essa RB, que no caso é essa, ele vai consultar o DNS dessa daqui. Então aqui você tem como se fosse um cache geral, então essas duas RBs devem consultar o cache desta RB geral aqui, ok? Eu acho que eu já até sei porque que essa outra não está com o cache dessa daqui, né? Poderia estar também, mas é porque ela tem um link aqui local, ó. Então acho que é por isso que alteraram. Eu não vou mexer agora para não ter nenhum tipo de problema aí, mas a princípio seria assim, se você, vamos supor que você não tivesse nenhum link aqui, né? Ou enfim, até mesmo com o link também seria possível fazer. Você fazer o cache dessa RB, consultar o cache dessa RB, e o cache dessa RB, consultar o cache dessa RB. Assim você vai trazer muito mais agilidade do que ficar toda hora indo requisitar ao Google, enfim. Obviamente que ele vai requisitar o Google sempre que alguma coisa não tiver na tabela cache dele,
Mas o que tiver, né, a maioria das coisas que as mesmas pessoas acabam entrando vai estar lá. Então essa é a primeira forma de você descentralizar a sua rede, na parte do DNS. Então você pode ter um servidor DNS central, que é essa daqui no caso, e ter os outros apontando para ela da mesma forma. E aqui no Firewall também a gente tem um DNS com a mesma regra, só que daí no caso apontando para o IP dessa RB específico, né? Cada RB tem a sua. Deixa eu ver se aqui os profiles estão certos. Aqui também, acho que foi alterado, quando alterou aqui o sistema para o BizWeb, porque antes esse cliente não usava BizWeb, agora que ele está usando o BizWeb, acho que não veio aqui a regra do DNS. Mas o Firewall aqui faz a função. Mas aí é um desperdício, né? Porque você vê que toda hora ele vai ficar redirecionando. Então é melhor você já apontar o cliente aqui direto. Né? No caso aqui, eu teria que colocar o seguinte, ó, vou pegar o IP dessa RB, que o cliente tem acesso, né? Inclusive já está até renomeado aqui, ó, IP DNS. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar o IP, vou vir aqui, colocar o IP, vou vir aqui, colocar o IP. Então em todos os seus profiles você vai apontar o cliente para aquele DNS em específico. Eu vou até fazer aqui nesse cliente, depois eu faço nas outras RBs, só para vocês terem ideia aí. Opa, eu vou falar, ué, não alterou? Beleza, tá aqui, ó. Então tá alterado, a única coisa é que como ele tem essa integração com o servidor BizWeb, eu preciso ver se a gente tem que informar alguma coisa lá, porque senão quando o cliente alterar o plano, eu acredito que ele vai tirar aqui o DNS Server, depois eu vou testar. Mas para você que usa um outro sistema, enfim, você pode configurar aqui certinho o profile, ou aqui também se poder... Ah, na verdade aqui tá até o default profile aqui, ó. É que os clientes, no caso, eles pegam do outro profile, né? Mas é o sistema, porque antigamente usava Radius, então aqui já estava certinho, ó. Mas aqui no Radius do BizWeb tem esse detalhe. Preciso ver lá depois com eles. Bom, beleza. Então a partir de DNS, acho que é isso. Aí você se pergunta, como faz para deixar a rede roteada, né? Ou seja, o que seria rotear a sua rede? Né? De uma forma manual, tá? Como aqui é uma rede pequena, você pode fazer assim, sem utilizar protocolos de roteamento como o SPF e outros. Então, como funciona? Aqui a gente tem a RB principal e temos as RBs secundárias, né? Então, cada uma dessas RBs, ela tem aí sua faixa de IP para cliente, né? Tem o seu PPOE, autentica os clientes ali local, trazendo muito mais velocidade, muito mais qualidade na conexão do cliente, porque ele vai se autenticar local aqui nessa RB. E aí o tráfego que vai passar para as demais vai ser o tráfego já roteado, vamos dizer assim, né? E aí como que faz para vocês fazerem isso? Bom, basicamente... vocês vão criar uma faixa de IP, por exemplo, aqui é utilizado essa faixa de IP, então 10.0.0.199. Então essa daqui é 199, essa daqui é 198, né? Essa daqui é 198 aqui em cima. Vou abrir aqui no Address, fica mais fácil, 198. E temos essa daqui que é 196, ok? Então, essas três aqui estão, deixa eu até colocar aqui, ó, 10.0.199, letrinha pequena, né? Então essa é a 199, essa daqui é a 10.0.0.196, essa daqui é a 10.0.0.197, essa daqui é a 10.0, aliás, errei, aqui é a 10.0.0.198 e aqui é a 10.0.0.196, beleza? Não, 197 aqui. Ok, acho que agora está certinho, então só para vocês entenderem. Então aqui, entre uma RB e outra, ou seja, entre essa RB e essa RB, e essa RB e essa RB, é tudo em bridge. Então aqui a gente tem querendo ou não, a gente tem uma bridge, né, que seria uma rede aberta aqui entre as RBs. Porém, cada uma delas o cliente faz a sua autenticação local. Então esse cliente aqui, ele se autentica aqui, né, ele não vai passar, ele não vai enxergar a tela na frente, ok? E aí como que você faz isso? Então você vai ter essa faixa de IP, por exemplo aqui, uma faixa de IP para cada RB, ok? Nessa rede bridge aí, né? Você pode criar uma bridge, se você às vezes tem necessidade de colocar mais de uma porta, alguma coisa. Então você teria essa bridge aberta entre eles, e aí cada cliente, cada RB vai ter a sua faixa de IP. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, aqui eu estou no 199, né? Então, por exemplo, aqui os clientes estão usando essa faixa aqui, ó, 10.2.0.1/24. Nessa outra RB, os clientes estão usando 10.2.2.1. Beleza, aí tem uma faixa para os clientes e tem uma faixa para cada equipamento. Ó. Cada equipamento tem uma faixa de IP. Então, esse daqui é o 10.104.0.100. Aí nessa outra porta é o 10.104.1. Aqui ponto 2.3. Então, você tem que criar uma faixa. Eu gosto de fazer assim porque daí fica mais separado, né? Então, eu criei uma faixa aqui local para cada equipamento desse MikroTik. Poderia jogar todos os equipamentos numa bridge? Poderia.
Mas daí você já vai deixar mais aberto, né? Então aqui, por exemplo, se eu abrir aqui os clientes, vocês vão ver que eles estão separadinhos ali por portas, né? Então tem um PPOE para cada porta, automaticamente eu tenho uma faixa de IP de gerência para cada equipamento, que é essas faixas aqui de cada antena no caso, né? Que é um provedor via rádio, e aí eu tenho uma faixa, né? Uma POL aqui no PPOE para o cliente, que no caso é esta daqui, né? É que o BizWeb aqui criou todas, né? Então, ó, então aqui dá para ver até como o BizWeb criou, dá até para a gente ver melhor, né? Então tem aqui uma faixa para uma RB chamada BS, que é a 10.2.3.50 até 250. Na JCP eu tenho a 10.2.0.50 até 250. E na NW 10.2.2.50 até 250. Então eu tenho uma faixa de IP para cada cliente. Mesmo eles estando separados por portas, eles usam a mesma faixa de IP, a mesma pool aqui de IP. Né? Não tem necessidade de fazer uma pool para cada porta. Não tem essa necessidade aqui a princípio. E aí, beleza. Então eu criei um PPOE para cada cliente. Então aqui tem um PPOE, aqui tem um PPOE, aqui tem um PPOE. Então a rede já ficou descentralizada. Cada cliente autenticando ali bonitinho. Todas as RBs conversam entre si. Porém, aí tem um detalhe. Se aqui está numa faixa de IP e está roteado, aqui está numa faixa de IP, o cliente, no caso, está roteado, aqui está numa faixa de IP, o cliente está roteado, eu não consigo conectar, não consigo acessar o cliente dessas outras RBs. E aí que vem o pulo do gato. Como que você faz para poder acessar um cliente? Por exemplo, eu estou conectado aqui, né? Como aqui é central, então normalmente você vai fazer isso na RB central, você vai ter lá um PC de gerência ou uma VPN que seja, né? Ou seja, você acessa aqui externamente ela para poder acessar os demais, ok? Então aqui você tem que falar para essa RB o seguinte, ó, eu preciso acessar os clientes que estão nessa RB, eu preciso acessar os clientes que estão nessa RB. Então você tem que informar isso para ele através de rotas. E aí onde você faz isso, você vai vir em P, routers, e aqui você vai informar as rotas. Aqui a gente tem várias rotas, né? Por exemplo, aqui a gente tem algumas rotas de alguns clientes, e aqui ele já, como tem clientes autenticando aqui no PPOE, então eles estão pegando IP, automaticamente o MikroTik já criou rotas aqui para eles. Então, para esses clientes locais, né, como estou aqui na própria RB, eu não preciso criar nenhum tipo de rota. Como que você vai fazer as rotas? Você vai fazer as rotas para as demais RBs. Então, vou pegar como exemplo aqui os clientes da rede NW. Ó, vou abrir essa rota aqui que fica bem simples de eu explicar. Então, vamos lá nos clientes NW e vamos ver a faixa de IP. Então, aqui ó, nos clientes NW, eu falei para ele, né, eu forneci para eles a faixa 10.2.2 do 50 até o 250, ok? Então eu tenho que falar para o meu MikroTik aqui, esse daqui, como ele chega nesses clientes. Então deixa eu só, aqui vai dar para exemplo, aqui por acaso não tem, vai entender esse BizWeb. Mas enfim, sei lá se foi o BizWeb ou foi alguém que mexeu, né? Aqui já não tem as mesmas faixas de lá. Mas aqui você tem que falar o seguinte, ó, deixa eu ver se consigo abrir aqui lado a lado, não sei se vai caber. Mas é o seguinte, ó, então, para você conseguir chegar lá, eu vou pegar aqui ó, o começo do IP para vocês entenderem. Então, você está entregando essa faixa lá para os clientes, ok? Essa é a pool aqui dos clientes. Então, você vai criar uma regra nova aqui no router list, ó, um exemplo, você vai criar, vai clicar no maisinho ali. E aí você vai falar o seguinte, ó, eu quero acessar essa faixa de IP. Então, 10.2.2, no caso você vai colocar .0, ou seja, todos, barra a faixa, né, a máscara daquele IP. Aqui no caso a gente está usando 24. Então eu quero acessar todos os clientes da faixa 10.2.2.0 barra 24, beleza? Você vai falar isso para o MikroTik. Aí o MikroTik vai falar assim, ok, mas onde fica? Aí você vai colocar o IP do que o MikroTik conhece. No caso ele conhece o IP 10.0.0.198. Ou seja, você está falando para o MikroTik, para este MikroTik aqui, ó, para esse carinha aqui, que se ele quiser acessar a faixa 10.2.2.0, que daí vai incluir todos os clientes, ele deve perguntar ao IP, né, ao gateway, ao roteador 198, que é esse cara aqui. Então você fala para esse que se ele quiser acessar a faixa de IP desses clientes, ele deve perguntar a esse roteador. Basicamente você deve fazer isso. Então você põe aqui o destino, né, ou seja, se ele quiser alcançar essa faixa de IP, ele deve perguntar a esse roteador como fazer. E aí você põe um comentário para você saber o que significa essa rota. Pronto, tá feito, né? Só para vocês verem, ó, como que essa regra funciona. Eu vou pegar aqui um cliente e vou mostrar para vocês com a regra e sem a regra. Vamos tentar aqui, ó, vou pegar esse cliente, ó, 10.2.2.245 e vou pingar dessa RB aqui. Ok? Então vou dar um ping aqui, ó. Ping, ó, tá pingando, tá vendo? Então tô pingando da RB
199, um cliente que está lá na RB 198, beleza? E como que ele consegue fazer isso? Através da rota aqui. Se eu pegar e falar para o MikroTik, ó, essa rota não existe mais, o que vai acontecer? Ó? Timeout. Ele não sabe mais como chegar no cliente. Deixa eu abrir aqui o lado a lado aqui. Beleza? Então, ó, aqui é a rota. Ó, desabilitei a rota, ele não sabe mais como chegar naquele cliente. Habilitei a rota, ele já sabe como chegar. Por quê? Porque você falou para ele, ó, se você quiser chegar em qualquer cliente, né, em qualquer IP dessa faixa aqui, você deve perguntar 198. Então, ele vai perguntar 198, o 98 fala para ele como que ele faz para chegar e ele chega. Né? Então, é assim que funciona a rede roteada. Então, você vai fazer isso tanto para os seus clientes, para a faixa dos seus clientes, quanto para o equipamento. Ó. Lembra que lá a gente tem um IP para cada equipamento? Ó, vamos recapitular lá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 10.104.1.100/24, né? É uma faixa usada para um equipamento. Se eu vier aqui, ó, eu tenho essa mesma regra, deixa eu só confirmar, é o ponto 1, né? Eu tenho essa mesma regra aqui, ó, ela está aqui. Então, se eu quiser acessar equipamento que for da faixa 10.104.1.0/24, né, você vai colocar o barra que você usa, ele deve perguntar ao gateway tal, né, que no caso é a mesma coisa. Esse gateway aqui está perguntando para esse aqui como que ele chega naquele equipamento. Assim, se eu vier aqui nesse equipamento, ó, então, por exemplo, ó, eu vou tentar acessar, eu sei que esse equipamento tem esse IP aqui, ó. Mesma coisa, se eu vier pingar, ó, ping, tá vendo? Eu consigo pingar o equipamento normal. Se eu abrir aqui o navegador, eu vou conseguir abrir a antena normalmente. Então, eu vou conseguir abrir aquela antena normalmente, ó. Tá vendo? Já abriu aqui, ó, mensagem de segurança, só fazer o login. Ok? Então, é dessa forma que você vai conseguir acessar toda a sua rede roteada, criando rotas para todos os seus equipamentos. Aí, isso daqui é de uma maneira manual. Sempre que você acrescentar algum equipamento em outra faixa de IP, você vai ter que adicionar aqui. Existe uma forma de fazer usando aí o SPF, mas, a princípio, a configuração é mais difícil, vamos dizer. Depois que tiver tudo pronto, o SPF rodando, teoricamente fica mais fácil. Mas assim, para quem nunca fez uma rede roteada, ou se a rede for pequena, você tiver poucos concentradores, né, e não tiver necessidade de apontar entre eles, né, porque aqui não falei, no SPF como é que funcionaria? Ao criar uma regra nesse MikroTik, ele vai replicar essa regra para cá e para cá. Então todos eles vão conhecer todas as regras para todos eles. Mas aqui nesse cenário, eu só preciso que esse cara aqui saiba as regras dos demais, porque é ele que vai acessar os demais. Os outros não precisam acessar eles mesmos, entendeu? Então, por isso que dessa forma fica bem mais fácil. Então, aqui mostrei para vocês como vocês transformar sua rede numa forma roteada, ok? Existe também esse carinha aqui, ó, que você pode usar algum MikroTik que você tenha como switch. Então, vou mostrar aqui como que ele ficou. Deixa eu só fechar os outros para não ficar uma bagunça. Então, ó, aqui é o switch. Então, para que você usaria ele como... Por que você não deixaria... Por exemplo, você poderia usar ele como switch, como a maioria das pessoas usa ele como switch. Aqui, só para vocês entenderem. Tem gente que usa da seguinte forma. Essa RB aqui é o concentrador, beleza? Ele joga uma porta para cá e cria uma bridge aqui e todas essas vão se autenticar nessa porta. O que ocorreria com isso? Você teria aqui Você não teria essa separação, tá vendo essa separação? Ó, tem um pouco de cliente aqui, tem um pouco de cliente aqui, tem um pouco de cliente aqui. Isso daqui é uma separação que eu fiz das portas. Então, como está funcionando? Essa RB aqui é o concentrador, ok? Mas como ela não tem muitas portas e lá tem muitas antenas, então a gente utilizou essa outra 2011 para ser um switch gerenciável. Então, aqui ele tem só um cabo entre elas, ok? Mas através dessa conexão a gente criou várias VLANs para poder separar esse tráfego. Então, vou mostrar rapidamente para vocês como fazer isso. Bom, como que funciona? Você vai pegar a conexão entre as duas, no caso aqui está na porta 5, e você vai criar uma VLAN. Para isso você vai vir aqui em IP, VLAN, e aí você pode pôr o nome que você quiser, mas recomendo deixar assim, para não ter muita coisa, depois pode comentar, né, como eu fiz ali. E aí você vai pôr um código para essa VLAN, pode ser, por exemplo, 500, pode ser 120, o que você quiser aqui, né? Tem um limite, se eu não me engano, não sei se é até 2000, eu não lembro agora, até qual o máximo que vai, mas normalmente eu ponho, deixa eu ver aqui qual que eu usei aqui, ó, por exemplo, aqui ó, 2020, né? Aí a outra já é 2021, aí a outra 2022, né? Então você vai criar uma VLAN, no meu exemplo aqui, eu criei uma VLAN para cada porta, então aqui eu tenho uma VLAN, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. E essas VLANs você vai criar primeiro do lado de cá, então aqui ó, na porta 5 eu criei todas essas VLANs aqui, beleza? Então tá aqui ó, tem todas as VLANs lá criadinha. Uma vez criada a VLAN, você vai jogar o PPO Server para passar dentro dessa VLAN.
Então, ao invés de jogar ele direto na porta 5, você vai jogar o PPoE para passar em cada uma das VLANs. É assim que vai ficar separadinho aqui. E do lado de lá, nesta RB aqui, só limpar aqui, nesta RB, o que você vai fazer para ela ser, vamos dizer assim, um switch gerenciável aí, né? Você vai fazer a mesma coisa, você vai criar a VLAN, aqui no caso criei todas as VLAN, ó, então tem aqui a VLAN 2020, a VLAN 2021, a VLAN 2022, a VLAN 2023, a VLAN 2024. Ok? Essa RB não faz mais nada, você pode ver aqui o processamento dela, bem tranquilo mesmo, né? Basicamente o tráfego passando direto como se fosse um switch. E aí uma vez criadas as VLANs de um lado e do outro, elas vão se conectar, ok? Uma vez essas VLANs conectadas, então você vai criar a VLAN aqui na mesma porta que está indo para lá, que no caso é a porta 1, né? Então aqui seria a porta 1 na porta 5, beleza? E aí aqui dentro você vai criar uma ponte. Então você vai fazer uma ponte para cada uma dessas conexões que você quiser. Então aqui criei várias pontes. E através dessas pontes, né, dessas bridges que você criar, você vai colocar. Então, por exemplo, eu criei aqui uma bridge com esse nome, NWM, para identificar. E aí eu joguei a VLAN 1, que vai ser a VLAN que vai conectar do lado de lá, e joguei a porta onde o equipamento está conectado. Assim, o tráfego, só para vocês entenderem, por exemplo, aqui tem uma antena. Então esse tráfego ele vem aqui na porta 6 dessa RB. Aí ele, aqui dentro ele entra numa bridge que está junto com a VLAN, e essa VLAN está configurada na porta 1. E da porta 1 ele vem para a VLAN para o lado de cá, e o cliente se autentica aqui. Aí você fala, pô, mas para que fazer tudo isso? Era melhor deixar tudo em bridge. Primeiro, aqui já existe uma separação lógica, então esses clientes, vamos dizer assim, estão separados tanto virtualmente, né, por portas aqui. Então ó, cada antena está numa porta, você consegue acompanhar o tráfego separado de cada uma dessas portas. E eles estão separados por conta da autenticação. Então aqui, ó, você consegue também separar aqui dentro na autenticação. Então essa RB está fazendo o papel somente de switch gerenciável, vamos dizer, e esta RB está fazendo a autenticação dos clientes, ok? Então basicamente essa é a função. Eu trouxe só esse exemplo aqui para vocês verem uma forma de descentralização, né? Então a gente tem aqui uma RB fazendo só o papel de switch, outra RB fazendo papel de autenticação, e aqui também está fazendo roteamento, porque tem uma outra operadora local. Aqui ele está fazendo o papel somente de autenticação, né? O DNS a gente concentrou o cache em cada uma das RBs, mas jogando para cá também. E aí por último, eu vou falar para vocês do NAT, né? O NAT é uma das coisas que pode melhorar ou atrapalhar a velocidade e a conexão dos seus clientes. Bom, o NAT, como que funciona? Só resumindo aí, o que o NAT faz, né? O NAT ele basicamente compartilha, então você está recebendo aqui um IPv4, no caso o NAT só roda no IPv4, um IPv4 público da sua operadora, e você está compartilhando, ou mesmo que não seja público, né? Se não for público é pior ainda, mas ele sendo já público direto na sua RB, você está compartilhando ele com seus clientes, ou seja, você está recebendo esse link, e esse IP, na verdade, né? Você está recebendo esse IP e está compartilhando esse IP com os clientes. Como isso é possível? Através do NAT. O que o NAT faz? Basicamente, deixa eu fechar tudo aqui e abrir de novo. Basicamente, ele dá aí uma porta, né? Uma não, né? Várias portas para cada cliente. Você consegue facilmente identificar ele aqui em IP, firewall. Normalmente, você vai ter um NAT criado aqui. Então, você vai vir aqui e vai criar um NATzinho. Então, você vai falar assim, que tudo que vier, né, da source NAT aí, que seja para a interface, aqui no caso estou colocando, é sempre bom você identificar para onde está indo, para não ter um NAT assim muito genérico. Então você está criando o NAT do que está indo para a sua saída de link e está dando um masquerade nele. E aí o que ele vai fazer? O que o seu MikroTik vai fazer? O cliente tenta acessar tal IP, ele vai criar uma conexão entre o seu cliente e esse serviço que ele está usando. Pode ser uma chamada de vídeo, um VoIP, um jogo, um site que ele está acessando. E aí, se esse site quiser não, né? Quando esse site devolver a informação para aquele cliente seu, ele vai usar uma determinada porta e o seu roteador vai saber para quem devolver. Então, é assim que o NAT funciona. Vocês conseguem visualizar isso muito bem aqui, ó. Aqui em Connections você tem todas as conexões aí do NAT sendo feitas. Então, aqui, ó, o que ocorre? Ó, vou pegar aqui. Esse 10.0.0.196, ó, não está com o NAT, ele está com o NAT ativado lá também. Então ele vem a requisição do IP 10.0.0.196, então esse cara aqui, ó, ele manda a requisição para cá, para ele fazer o NAT aqui. Então existe um NAT aqui e existe um NAT aqui, beleza? Então aqui a gente já tem dois NAT. Se na sua operadora, se ela te entregar o IP direto na RB, você não vai ter NAT, não vai ter um NAT a mais, mas aqui a gente já tem dois. E lá na casa do cliente, no roteadorzinho dele, tem mais um NAT lá, que ele vai compartilhar a internet com
com a família dele, com os dispositivos deles, enfim. Então, nesse exemplo aqui, a gente está tendo 3 NATs, beleza? Dessa forma. E como que está configurado isso? Lá no... Deixa eu abrir aqui o 196 aqui, ó. Ele tem o seu NATzinho lá rodando, ó. IP, Firewall, tá vendo? Ele tá... Aqui tem um NAT até genérico, né? Tinha que estar aqui pelo menos onde chega o link, né? Ó, eu não sei qual é a porta, não vou mexer, mas... Aqui também tem um NAT, então você pode ver aqui, ó, esse NAT está rodando, ó, tá vendo? Tá passando os pacotes aqui. Então, é um NAT sobre NAT. Então, aqui a gente tem o triplo NAT, né? Um NAT no cliente, um NAT nesse MikroTik e mais um NAT aqui. E se você, por exemplo, nesse modem aqui, como ele é roteado, então a gente tem um NAT aqui no modem dessa operadora. Aí chega aqui no 198, a gente tem outro NAT, né? Se, vamos supor que fosse algum cliente dessa torre aqui que fosse usar. Então aqui você teria mais um NAT, né? Então mais um NAT aqui, e lá no cliente mais um NAT. Então ele faria esse caminho, do roteador do cliente, passa por essa RB, que passa por essa, que passa por essa, que vai para a internet. Então aqui seriam 4 NATs, né? O mais comum seria duplo NAT, né? O que é o duplo NAT que o pessoal vê bastante aí? Duplo NAT basicamente é assim, você vai ter um NAT aqui na sua RB, você vai jogar para o cliente, ele vai fazer outro NAT, pronto, você já tem o duplo NAT. Para não ter o duplo NAT, você precisaria entregar o IP válido no roteador do cliente. Beleza? Ah, e tem mais um detalhe, por exemplo, se você tem a antena do cliente aqui está a anteninha do cliente, e você tem aqui o roteador do cliente. E aí você coloca o PPoE do cliente aqui na antena. Beleza? Então você vai ter o NAT do roteador dele, porque se ele não tiver em bridge, normalmente o roteador vai estar no modo router e ele vai fazer NAT. Quando chegar na antena, a antena está recebendo PPoE, outro NAT, né? Que vai estar conectado aqui nesse carinha. Se esse carinha não tiver configurado da forma correta, que eu vou ensinar agora, ele vai estar fazendo outro NAT. Quando chegar nessa RB, você vai ter outro NAT. Se esse modem fosse roteado, né, não fosse um modem bridge, não recebesse o IP público, né, a questão não é nem sem bridge, a questão é receber o IP público direto na RB. Você teria mais um NAT aqui, ou seja, piorou mais ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5 NAT, 5 NAT. E aí todas essas RBs ia fazer essa função aqui de jogar o IP de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí como resolver isso? Ó, como você pode ver aqui, ó, tem várias... Ó, aqui são clientes que estão conectados direto nessa RB. Então, o que ocorre? Eles não estão com o NAT. Quer dizer, eles estão com o NAT dessa RB. Mas não tem mais nenhum NAT, assim, teoricamente para frente, desde que eles estejam conectados, desde que o PPoE esteja direto no roteador. Como você pode ver, ó, o IP do próprio cliente já cria uma porta, e aí o serviço já cria uma porta. Quando esse serviço quer comunicar com ele, já devolve aqui direto. Se tivesse esse monte de NAT aqui, uma RB vai jogar para outra, que vai jogar para outra, que vai jogar para outra, que vai jogar para outra. Ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, a gente tem os clientes, ó, né? Então, você tem que eliminar esses NATs aqui. Como que a gente consegue fazer isso? Vamos lá, a eliminação de um dos NATs aí na rede roteada. Beleza? Como que você vai fazer? Ó? A gente vai fazer com que... Aqui vai ter que ter um NAT mesmo, não vai ter jeito. Okay? Lá no cliente também não vai ter o NAT. Né? Vai ficar aí duplo NAT porque não tem aqui IP para entregar para o cliente. Mas a gente pode matar um NAT, que é esse cara aqui. Ok? Essa é a regra dele aqui, ó. É a regra dele, ó. Tá bombando aqui o NAT. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Se você já criou a rota, ou seja, eu já sei, eu já consigo, essa RB já consegue pingar o cliente lá, ou seja, ela consegue receber, ela sabe o caminho para receber requisição daquele cliente. Então, uma vez você tendo criado já aí essa regra aqui de roteamento, basta você vir aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês quanto de banda está passando. Ó. Aqui, por exemplo, está passando 14 MB. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar fora aqui o NAT, ó. Vou desativar ele. Como vocês podem ver, a navegação continua normalmente, beleza? E a regra não está mais ativa, ou seja, não tem mais a bendita regra do NAT. Eliminamos um NAT. Aí lá na conexão do roteador principal, que é esse daqui, lógico que vai demorar um pouco, porque essas conexões estão estabelecidas, mas aos poucos aqueles clientes lá vão... Ó, já até começou aqui, ó. 10.2.3, pode ver que é cliente daqui, ó. Ó, 10.2.3, tá vendo? Ele já começou a autenticar aqui direto, ó. Então 10.2.3 já está autenticando aqui direto, sem passar pelo roteador 10.0.0.9.6. Então o cliente está vindo direto para cá, o NAT dele, né? A gente eliminou aquele NAT, ó. Então as conexões aqui dos clientes vão começar, e isso é uma coisa assim muito essencial, é mais do que necessário você fazer isso, porque você vai eliminar o NAT na sua rede. Um NAT a menos, é uma coisa a menos para atrapalhar a sua rede. Para fazer isso é dessa forma que vocês fazem. Tendo a rota aqui apontada, então aqui no IP Routers, o seu MikroTik principal tem que conhecer o IP do cliente, ele tem que conseguir enxergar, pingar esse cliente.
Uma vez feito isso, você pode arrancar fora o NAT daqui, e isso vai melhorar muito a conexão do seu cliente. Beleza? Bom, essas são as 3 formas aí que eu acho que você pode melhorar a sua rede de uma forma, fora as outras vantagens, né, de você ter uma rede assim descentralizada, né? Mas aqui eu mostrei 3 formas então de vocês fazerem isso, né, de aproveitar melhor os equipamentos, como o DNS, né? Então eu mostrei lá primeiro o DNS, mostrei a parte do NAT também para vocês, a parte de roteamento, né, para vocês conseguirem acessar todos os equipamentos aqui da central. E também como aproveitar, por exemplo, como um switch, né? Para poder ficar um switch gerenciável. Então essa é a melhor forma que eu vejo você usar a rede descentralizada. E essas são as formas de você configurar tudo isso e ter um melhor aproveitamento possível de cada RB sua, né? Assim você vai ter um processamento mais baixo em cada RB, enfim. Né? É um outro cenário, uma outra... aqui mesmo, quando você desativa o NAT daqui, é um consumo a menos, né? Que ele vai ter que fazer, né? Um masquerade a menos, enfim... É isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse pequeno tutorial aí, né? Já estava um tempo para poder gravar ele e finalmente agora consegui. Espero que ajude a você melhorar a sua rede aí. Beleza? Aquele abraço, valeu, até mais.